Então, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Estamos falando sobre fé esse mês, então eu quero colocar como: cuide da sua fé, ponha sua fé em prática. Ponha a sua fé em prática. Então, esse versículo aqui que eu vou ler fala do tripé perfeito das qualidades da vida cristã. Vamos ver que 3 qualidades são essas. Assim permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. Vamos dizer? A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então nós temos aqui 3 qualidades da vida cristã que nós temos que cultivar. Nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, nós temos que ter amor. O apóstolo Paulo ele repete nessas 3 qualidades ao longo das cartas de Paulo. Ele repete várias e várias vezes: fé, esperança e amor. Paulo está dizendo aqui, queridos, que cada um tem o seu devido lugar. A fé tem o seu lugar, a esperança tem o seu lugar, o amor tem o seu lugar. Um não pode substituir o outro, mas Paulo diz que o amor, aqui ágape, é o maior de todos. Por quê? Porque o amor deve ser aquilo que envolve tudo que a gente faz. Tudo que eu e você fazemos tem que ser motivado pelo amor. Se não for motivado pelo amor, é egoísmo. Pode até ter uma capa, né, de caridade, de benfeitoria, mas se não tem amor, é vazio. Então, Paulo está dizendo, olha, fé, esperança e amor, mas dos 3, o maior é o amor. Por quê? Porque o amor é a base da vida cristã. Eu tenho que amar a Deus e eu tenho que amar os meus irmãos. Eu tenho que servir a Deus por amor. Eu tenho que fazer qualquer coisa, Paulo diz isso, motivado pelo amor. Esperança aqui também é importante, mas esperança não é a mesma coisa que fé. Muitas pessoas confundem esperança com fé. E eu quero, então, estabelecer aqui a diferença, para você entender que há uma diferença enorme entre esperança e fé. A esperança nos faz olhar para o futuro e perseverar. Então, se nós precisamos perseverança, nós olhamos para o futuro, nós precisamos de esperança, então. A esperança aponta para o futuro. Vamos dar exemplos aqui. A volta do Senhor. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, sim ou não? Quantos creem aqui que Jesus vai voltar outra vez? Nós não precisamos de fé para a volta de Jesus. Por quê? Porque é um fato certo. A Bíblia diz que ele voltará. Então nós precisamos de quê? De esperança. Entendem? Quando uma coisa ela é certa, nós precisamos de esperança. E quando essa coisa aponta para o futuro, nós não precisamos de fé. Nós precisamos de esperança. Para quê? Para perseverar. Jesus vai voltar, mas até lá eu tenho que perseverar. Eu preciso estar cheio de esperança. E esperança bíblica não é a esperança que as pessoas daqui, né, do nosso mundo, muitas vezes estão acostumados, né? Até tem a superstição, né? Eu era criança, eu nem estou lembrado muito direito como era, mas parece que quando você fala uma palavra igual com a outra, né? Não tem isso, né? Aí verde esperança. Aí tem que tocar numa coisa verde. Isso é superstição. É assim ou não era? Ou eu estou inventando? Vai lá que eu estou inventando. Essa esperança não é bíblica. Certo? A esperança bíblica, ela é uma certeza baseada em uma promessa. Então, para a volta de Jesus, eu não preciso de fé, eu preciso de esperança. Outra promessa, a ressurreição dos mortos. Jesus prometeu, a Bíblia prometeu, que eu e você, os mortos em Cristo, nós ressuscitaremos no último dia. No dia da volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu não preciso de fé. Por quê? Porque é uma certeza.
Se é uma certeza dada pela Bíblia, eu preciso de esperança. Eu preciso, então, colocar meu coração nisso e alimentar a esperança de que eu vou alcançá-la. Amém? Então, para o futuro, não precisamos de fé. Jesus vai voltar, quer alguém creia ou não. Eu não creio que Jesus vai voltar, mas ele vai do mesmo jeito. Então, não é necessário fé para eventos futuros garantidos pela Bíblia. Está claro isso? Sim? Nós precisamos de fé para o presente. Nós precisamos de fé para o agora. Antes de falar sobre fé, deixa eu fazer algumas declarações aqui para você entender essa diferença. A fé sabe guardar. Desculpem. A esperança sabe guardar, mas não sabe receber. A fé sabe receber. A esperança, ela sabe guardar muito bem uma expectativa no futuro, mas ela não sabe, a esperança, ela não serve para nós recebermos bênçãos agora no presente. A esperança sempre fala no futuro, ao passo que a fé sempre fala no presente. O verbo conjugado pela fé é no presente, é agora. Veja, quando eu e você dizemos assim: um dia eu espero receber essa resposta. Um dia eu espero receber esse milagre. Um dia eu espero receber essa cura. Isso é fé? Não. Porque você está dizendo o quê? Um dia eu espero. Isso é futuro, não é fé. Isso é esperança. Significa que você não vai receber. Por quê? Porque o milagre depende da fé. A resposta depende da fé. Então, enquanto eu e você dissermos um dia, quem sabe, Deus responde, não vai acontecer. Porque para isso não é a esperança que tem que entrar em ação. Quem precisa entrar em ação é a fé. Sabe como é que a fé fala? A fé fala no presente. Eu já possuo o meu milagre. Eu já recebo a minha resposta. Eu já recebo a minha cura. Veja, é diferente. Um dia eu espero que esse homem mude. Isso não é fé. Fé é você declarar: eu já vejo este homem mudado. Eu já vejo essa pessoa transformada. Eu já vejo essa bênção se concretizando. Então, fé é no presente. Esperança sempre é no futuro. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1. Abra aí em sua Bíblia, no seu celular. Hebreus 1, 1. Tem uma versão que diz assim: a fé é dar substância às coisas esperadas. Hebreus capítulo 11, verso 1. Acho que eu disse 1, né? É 11. Hebreus 11, 1. A fé é dar substância. O que é substância? É algo palpável. Substância é algo que se toca. Isso aqui é substância. Isso aqui é um plástico. Isso aqui é um acrílico. Isso aqui é substância. Isso aqui é papel. Isso aqui é uma capa, né, de plástico também, acredito. Isso aqui é substância. É vidro. Então a fé dá concretude às coisas que se esperam. Eu espero a cura, então a fé traz isso como realidade aqui, agora e já. Então muda a realidade de eu espero um dia. Você vai orar às vezes com uma pessoa, você crê que Deus pode lhe curar? A pessoa diz assim: eu espero um dia que Deus me cure. Não é fé, irmãos. A cura não vai ser ativada, porque curas e milagres são ativados com fé e não com esperança. Não estou aqui, volto lá atrás, um pouquinho atrás, não estou aqui desprezando a esperança.
Paulo, ele diz, precisamos de fé, esperança e amor. Mas a esperança, ela cabe na realidade futura. A esperança é eu pegar a palavra, ver as promessas de Deus, aquilo que Deus disse que vai, não são nem promessas, são profecias, são fatos reais que Deus disse que vai acontecer. Para isso eu preciso de esperança. Agora, se eu preciso de uma resposta hoje, então eu preciso de fé. Leia comigo Marcos capítulo 11, 24. Marcos 11, 24. Olha o que Jesus disse. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que um dia receberão. É isso? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Vou deixar vocês abrirem. Vocês precisam conferir aí na Bíblia ou seguirem aqui na tela. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Vamos dizer, já o receberam. Isso é fé. Não é, creiam que um dia, talvez, quem sabe, receberão. Creiam que já o receberam e assim sucederá. Agora Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Jesus também falando. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem, não é se esperarem. Jesus poderia ter dito aqui, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês esperarem, receberão. Não. Jesus diz, se crerem. Então aqui é fé. Jesus diz, creiam. Jesus não diz, esperem. Estão percebendo essa diferença? Ok. Voltando então para Hebreus 11, verso 1, agora em outra versão. Hebreus 11, verso 1, em outra tradução agora. Vamos ler todos juntos? Está no telão aqui, você pode ler, né, comigo? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o quê? Certeza. A fé é o quê? Certeza. O que é certeza? Algo dado como certo. Algo que você sabe que vai acontecer. Vamos ver, queridos, aqui a fé em ação no Antigo Testamento, tá? Então, antes da gente ler lá em Josué, Hebreus 11, verso 1, o verbo está no presente. A fé é a certeza. Não diz aqui, a fé será um dia. Se aqui dissesse a fé será um dia, então não seria fé, seria esperança. Mas vamos para Josué. Quero mostrar aqui um exemplo de fé no Antigo Testamento. Fé em ação. Vamos ler Josué capítulo 6. Aí nós vamos ler do 2 ao 5. Depois nós vamos pular para o 16. Depois nós vamos para o 20. Josué capítulo 6. Aqui é o evento das muralhas de Jericó. A queda das muralhas de Jericó. Eram muros altíssimos, era uma fortaleza. A cidade de Jericó era cercada por muros, mas não era muro como a gente está acostumado aqui na nossa região. O muro aqui na nossa região é uma fiada de tijolo, um em cima do outro. Não, tem nada a ver com os muros de Jericó. Muros de Jericó eram fortalezas. Em cima do muro eram construídas casas. Em cima do muro as carruagens andavam. Então, era algo realmente muito, muito, muito largo. Então, aqui nós temos a queda dos muros de Jericó. Vamos lá, verso 2, 6, 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei. O verbo está no presente, o verbo está no futuro ou o verbo está no passado? Passado. Entreguei, passado. Entrego, presente. Entregarei, futuro. Deus está dizendo já no passado. Olha como Deus,
ele conduz as coisas. Para Deus já tinha acontecido. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche, verso 3, tá? Vamos seguindo. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, façam isso durante 6 dias. Então, durante 6 dias, uma volta a cada dia. Verso 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, a estratégia ia mudar então agora. 6 dias, uma volta a cada dia. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Verso 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então a estratégia era 6 dias, uma volta a cada dia. No 7º dia, 7 voltas só naquele 7º dia. E na 7ª volta, o povo daria um forte grito. E as muralhas cairiam. Irmãos, derrubar um muro no grito, um muro normal, já é impossível aos olhos humanos. Imagina uma muralha cair com um grito. Claro que a muralha não caiu com o grito. O grito apenas foi uma expressão da fé. Então, verso 16, vamos lá para frente agora, verso 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. Gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Vamos para o 20 agora, verso 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Então, olha o verso 2. O Senhor diz que já tinha entregue. Eu já entreguei nas mãos de Josué e de Israel a cidade de Jericó. Mas, no verso 2, a realidade, Deus disse, eu já entreguei, mas na realidade, a cidade já tinha sido entregue? Não. Deus falou que já tinha entregado, mas eles não poderiam ficar acomodados. Eles não poderiam ficar ali relaxados, achando que a cidade iria ser deles automaticamente. Então Deus dá uma palavra, preste atenção, esse sempre vai ser o padrão de Deus para mim e para você. Se nós queremos agir em fé, primeiro, Deus nos dá uma palavra. Em cima desta palavra, nós devemos agir exatamente como Deus falou. E eles fizeram. 6 dias, uma volta. 7º dia, 7 voltas. 7ª volta, a trombeta soou e gritaram. E os muros, então, vieram por terra. Então, eles precisavam crer, primeiro, crer no que Deus tinha dito. Já entreguei. E eles precisavam agir de acordo com a palavra e então receber o milagre. Diga comigo, crer, agir, receber. Vamos lá de novo? Crer, agir, receber. De novo? Crer, agir, receber. Então sempre vai ser dessa forma. Não mudou. Ah, pastor, mas isso foi no Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Lucas capítulo 5. Vamos ver um exemplo aqui de fé em Lucas, no Novo Testamento. Capítulo 5. Eu acho bem interessante, só abrindo um parêntese. Porque tem coisas que as pessoas querem eliminar do Velho Testamento. E tem coisas que elas querem pegar do Velho Testamento. Ou seja, geralmente as pessoas fazem a escolha de acordo com o que lhe bem cabe. Por exemplo, a pessoa não quer ser dizimista. Aí o que é que ela faz? Não, porque isso é do Velho Testamento. Aí ele deveria pegar todo o Velho Testamento e rasgar. Mas quando está aperreado do juízo, vai para o livro de Salmos.
E o livro de Salmos está onde? No Velho Testamento. Nós não podemos ser seletivos, irmão. A gente seleciona aquilo que quer, aquilo que não quer da Bíblia? Não. Mas, para provar que a fé, né, está em ação, em um trecho aqui do Novo Testamento, Lucas capítulo 5. Vamos ver, de 18 a 20 e depois 24 e 25. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Então, os amigos carregando um paralítico em uma maca, tentando entrar numa casa cheia de gente para colocar diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Agora olha o 19, olha o 20. Vendo a fé. Não é vendo a esperança deles, vendo a fé que eles tinham. Quem aqui tinha fé? Os amigos do paralítico. Talvez o paralítico estivesse incluído, né? Mas se Jesus está dizendo, vendo a fé que eles tinham, então tudo me indica que foram os amigos do paralítico que agiram em fé. Vendo eles, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, aí olha para o paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. Agora vamos pular para o 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Então a fé era dos amigos do paralítico, porque vendo Jesus a fé que eles tinham, e eu acredito que a fé era do paralítico também. Sabe por quê? Porque você ser carregado numa maca, ser levantado num primeiro andar e baixado no meio de uma sala, o paralítico também deve ter concordado, sim ou não? Eles não iam fazer uma coisa dessa se o paralítico dissesse, não me leve. Eu estou com medo, vocês vão me derrubar, se eu já estou aleijado, eu vou ficar pior ainda, né? Vocês vão quebrar minha coluna. Não quero. Então eu acredito que foi a fé dos amigos, mas foi a fé do próprio paralítico. Eles, e aqui eu vou colocar todos, né? Os amigos e o paralítico creram que Jesus poderia curar, que Jesus podia curar, agiram e receberam o milagre. De novo, crer, agir, receber. Crer, agir e receber. Irmãos, o homem tinha ainda os sintomas. Ele estava deitado na maca. Quando Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele estava deitado ainda, ele não estava sentado, ele não estava quase em pé. Ele estava deitado. Os sintomas estavam lá. Mas nós vemos aqui uma fé ativa. Às vezes a gente continua sentindo algumas coisas. Mas não é porque você está sentindo, ou eu estou sentindo, que eu não vou continuar exercitando a minha fé. Porque é muito fácil ter fé quando tudo já está no seu devido lugar. Não precisa mais de fé. Mas quando o problema está ali e você age mesmo sentindo o que você estava sentindo, tendo os sintomas que já tinha, tendo as circunstâncias que já tinha. Então, é necessário vencer a fé passiva para se ter uma fé ativa. A maioria de nós, desculpa, tá? Mas essa é a realidade. A maioria de nós temos fé passiva. Eu creio, mas eu não faço nada.
Eu creio, mas eu não ajo. Exemplo, alguém está orando por um emprego. Senhor, abre as portas de um emprego, eu preciso de um emprego. Mas essa pessoa não age. Ela não faz contato. Ela não entrega um currículo. Ela não faz um curso de atualização. Isso não é falta de fé, não. Não, Jesus me dá um emprego. E eu creio que, mesmo sem curso, mesmo sem contato, mesmo sem currículo, mesmo sem eu ter falado para ninguém, vão bater aqui na minha porta e me oferecer esse emprego. Isso está mais para uma fé passiva do que para uma fé ativa. Por quê? Porque você vai fazer a sua parte. E enquanto você está fazendo a sua parte, qual foi a parte do homem? Se esforçar para levantar. Enquanto ele estava se esforçando para levantar, a fé entrou em ação em seus músculos, em seus ossos, e ele levantou. Então, precisamos sair da fé passiva para a fé ativa. Eu estou orando por algo, ok, mas eu vou fazer a parte que me cabe. Quantos estão entendendo? Para a gente finalizar, passos para a fé. Eu peguei isso aqui da apostila Nova Criatura. Então, quem fez Nova Criatura com a pastora Cristiane, esse pedacinho aqui específico foi de uma das lições lá que o pastor Eibe ensina. Como você obter fé. Passos para a fé. Primeiro, obtenha a promessa da palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, e não é ler a Bíblia esporadicamente, só quando está com problema. Não. Você tem que ler a Bíblia periodicamente, constantemente. E enquanto você está lendo a Bíblia, Deus vai te dar uma promessa. Certo? Embora eu acredite que Deus pode falar conosco quando a gente faz sorteio na Bíblia. Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor. Eu acredito que Deus pode até falar, certo? Mas não é o padrão normal. O padrão normal é senta, pega a Bíblia, silencia tudo e vai ler a palavra. Enquanto você lê, Deus vai te dar uma promessa. Obtenha a promessa da palavra de Deus. Por exemplo, eu estou orando por uma cura física. Então a Bíblia está repleta de promessas de cura. Repleta. Aí você vai ler e você vai obter uma promessa de Deus para você sobre cura. Estou dando um exemplo. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está precisando, você precisa de uma promessa. Você precisa de uma palavra aqui, ó. Por isso você tem que ler. Segundo, tem a promessa, agora você vai crer na promessa. Creia na promessa da palavra que você acabou de obter. Deus falou comigo que vai abrir uma porta para mim na área financeira, digamos. Estava orando sobre a área financeira. Deus te deu uma promessa, pronto. Obteu a promessa, você começa agora a aplicar a fé naquela promessa. Senhor, eu creio que essa palavra foi para mim. Eu creio, Senhor, que o que o Senhor falou aqui é para mim. Terceiro, recuse, rejeite, considerar as circunstâncias contrárias. Os sintomas vão, às vezes, continuar. As circunstâncias não vão mudar. As circunstâncias ou os sentidos físicos ou as emoções. Que eu acho que o pior de tudo são nossas emoções. Porque as emoções muitas vezes não mudam rapidamente. Por exemplo, eu preciso perdoar alguém. Eu preciso perdoar. Então, eu não estou conseguindo. Tá? Eu estou com uma séria dificuldade de perdoar. Eu vou ler a palavra de Deus com certeza vai me mandar perdoar. Eu tomo esse texto, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pronto.
Senhor, a tua palavra diz que eu devo perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Eu creio, Senhor, que eu vou perdoar. Mas os teus sentimentos mudam imediatamente? Não. Mas você recusa a aceitar que os sentimentos governem a sua vida. Amém? E você continua, não, mas eu, em nome de Jesus, eu creio na palavra, eu creio na promessa. E comece já a agradecer a Deus pela resposta. Eu fiz isso com relação a algumas pessoas há muitos anos atrás, muitos anos, tá? Na verdade, acho que tem mais de 30 anos, que eu tinha dificuldade de perdoar. Mas eu sabia que a Bíblia me ensinava a perdoar. Então eu fui lá, li e comecei a declarar: eu perdoo, em nome de Jesus. Meu coração, você vai se inclinar a esta palavra. Eu perdoo, eu perdoo. Senhor, eu te agradeço porque eu já perdoei. Gente, passou um tempo. Passou um tempo. Mas as mudanças começaram a acontecer em meu coração. Então, vou dar um outro exemplo agora para a gente finalizar. Eu estou com medo. É muito comum, né? Eu estou com medo de alguma coisa. Eu estou com medo do futuro. Então, abre comigo aí. Vamos praticar agora 2 Timóteo 1,7. Eu estou com medo, ou minhas emoções estão desequilibradas. Eu estou com altos e baixos nas minhas emoções. Ou eu sinto falta de amor por alguém. Eu não consigo amar tal pessoa. Uma dessas três coisas, tá? Eu tenho medo. Eu sinto falta de amor. Eu não consigo amar alguém. E amar alguém, não estou falando aqui de amar de paixão, não, tá? Falando de amar, né, do sentimento que é mais do que sentimento carnal, tá? Eu não consigo amar, né, meu irmão, minha irmã, meu pai. Ou minhas emoções estão desequilibradas. Aí você vai obter a promessa. Abra aí, então, 2 Timóteo 1,7. Vou abrir aqui minha Bíblia. Então, eu estou lendo e chego na primeira carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu, ou não nos tem dado espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é uma promessa? É uma palavra? Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outra versão, essa é uma promessa. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor já me deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu creio. Aí você continua sentindo medo, continua sentindo falta de amor, você continua sentindo desequilíbrio emocional, mas você diz o quê? Eu recuso me dobrar a esse sentimento. Eu recuso aceitar essa circunstância. Senhor, eu já te agradeço. Por quê? Porque eu tenho o espírito de amor, poder e equilíbrio. Então você está, querido, tomando uma promessa, crendo nela, se recusando aos pensamentos contrários e louvando a Deus por sua resposta. Amém? Isso é colocar a fé em ação. Então, é como um músculo. Ele não vai se fortalecer sem exercício. A fé é um músculo. Ela só se fortalece quando você exercita. Amém? Então, vamos ficar em pé para a gente orar por isso. Esse versículo é um versículo muito, muito forte, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu acho que isso fala para muita gente aqui. Sim ou não? Isso fala para mim, irmãos. Porque eu também tenho medos.
Eu também tenho temores. Então, só esse versículo aqui, já eu posso tomá-lo, eu posso me apropriar dele e a partir de agora confessar esse versículo todo dia, pela fé. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, é uma realidade em minha vida. Eu tenho espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Emoções, equilibrem-se. Altos e baixos sejam nivelados. Emoções, eu tenho espírito de equilíbrio. O Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de equilíbrio. Diz a palavra de Deus. Eu amo até aquelas pessoas mais difíceis de serem amadas. E você diz o nome da pessoa, não é para você mesmo. Fulana, eu declaro que o Senhor já me deu espírito de amor. Eu rejeito toda falta de amor na minha vida. E ao medo também você vai falar. Eu rejeito todo espírito de medo, todo temor, todo medo do futuro, todo medo das circunstâncias, medo da falência, medo de não dar certo, medo de não conseguir. A palavra de Deus diz que Ele não me deu espírito de medo, mas de poder. E você vai declarando, querido. Agora, essa é uma prática constante. Todos os dias você vai declarando. Todos os dias você vai tomando posse. Até que seu coração, suas emoções, as circunstâncias, elas começarão a mudar. Senhor, ajuda-nos a pôr a nossa fé em prática. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com a fé enferrujada. Uma fé subdesenvolvida. Como Jesus disse, homens de pequena fé. E homens de pequena fé era uma fé que era raquítica, uma fé que era fraca, que precisava ser exercitada para se fortalecer. Eu oro para que a nossa fé cresça. Eu oro para que a nossa fé se fortaleça ao pôr em prática a fé. E eu peço, Senhor, pessoas que estão hoje aqui e que precisam ver realidades mudando, enfermidades sendo curadas, pessoas sendo mudadas, família, finanças, são tantas e tantas áreas que nós precisamos ver a mudança, o milagre, a resposta. Eu peço, Senhor, que nós aprendamos esse caminho, o caminho da fé. A fé é a certeza. A fé é a certeza. A fé é a convicção. E eu oro para que sejamos homens e mulheres de fé. Em nome de Jesus. Amém. Então, declara isso sobre alguém. Você é um homem ou você é uma mulher de fé. A tua fé não é subdesenvolvida. A tua fé é robusta, é fortalecida. Amém?